Pronto. Então, eu vou apresentar o Memória, História e Presente do livro Regimes de Historicidade, do Hartog, né? Nesse primeiro momento, que é a partir, como eu disse, da primeira parte do livro dele, ele trabalha com a categoria de regimes de historicidade, ele trabalha essa categoria na primeira parte, né? Essa categoria foi desenvolvida pelo Hartog a partir de duas influências, que é do historiador alemão Koselleck e do antropólogo Marcel Salins. Inclusive, numa entrevista que o Hartog deu e que está publicada na Cielo, ele diz que para chegar ao desenvolvimento da categoria de regime de historicidade foi depois de algumas viagens que ele fez em alguns lugares do Pacífico, na Polinésia, inclusive com o antropólogo Salins, né, para ver como é que essas sociedades lidavam com o tempo e com a história. Os regimes de historicidade é a forma como uma sociedade se relaciona com o tempo e como essa relação afeta essas sociedades. Em um regime de historicidade, um tempo que pode ser o presente, o passado, aí tem apresenta, tá? Desculpa pelo erro de digitação. Passado ou futuro. Tem predominância sobre os outros, né? Pode ser um ou outro. E aí ele vai trabalhar na obra com o regime de historicidade antigo, pautado no passado, o regime de historicidade moderno, pautado no futuro, com a ideia de futurismo, e o regime de historicidade, que é aquele que ele chama de presentista, que seria da atualidade, né? Segundo a ideia central do livro, né, principalmente nessa segunda parte, o presentismo é quando o regime de historicidade dominante é o presentista, portanto, pautado no presente. Ele vai dizer, inclusive nesse capítulo que nós tivemos a oportunidade de ler para esse encontro, né, ele vai dizer que ele vai passar por esses outros momentos do regime de historicidade. Ele vai dizer que no mundo antigo o regime de historicidade era passadista, né, e aí ele cita alguns historiadores do momento, como eles tratavam, ou como eles definiam a história, exemplo de Cícero, Políbio, dentre outros, que definia a história como testemunha dos tempos, mestra da vida, era a história magistra vitae, né, mestra da vida. Aprendia-se com a história servia como modelo. O regime antigo muda para o moderno, mais ou menos no período da Revolução Francesa. Ele vai dizer bem que essa ruptura ela não é uma ruptura brusca, né, e que não existe também um regime de historicidade puro, ou seja, um regime de historicidade passadista que seja puro, embasado unicamente no passado. Então, ele deixa isso bastante claro. Por um lado, a Revolução Francesa proclamava um passado, convocando Roma, convocando Plutarco, e, por outro lado, ao mesmo tempo, essa revolução tentava romper com o passado, com a ideia de criar uma sociedade que não imitasse nada e proclamando o que não havia de modelo. Inclusive, ele cita o exemplo, ele dá como exemplo dessa ideia de criar uma sociedade que não imitasse nada e tal, proclamando algo que não fosse um modelo. Ele dá exemplo do Napoleão Bonaparte, ali no final da Revolução Francesa. Ele diz que podemos falar em crises de regime, entre o regime antigo, passadista, e um regime moderno, futurista. Em um regime passadista, né, o passado é uma fonte de exemplos para o presente. Em um regime futurista, o passado é rejeitado como fonte de problemas e também de maus exemplos, enquanto a idealização do futuro e a ideia de progresso vão se tornar exemplares. O futuro, não como imitação do passado, mas para ser diferente, para superar. Isso no regime, para atingir uma ideia de progresso, isso no regime futurista, na ideia de regime futurista, que seria o regime de historicidade moderna. O Hartog, ele sustenta que o regime moderno de historicidade ele teria sido quebrado por volta de 1989. Ele vai marcar que já haviam crises, o que ele chama de crises desse regime, um pouco antes. Mas isso vai se pontuar melhor por volta de 1989 e vai dar lugar a um presente que é multiforme. Daí nós teríamos um novo regime de historicidade que não é mais o moderno. Eu diria que ele evita, ele não fala em pós-moderno, mas tem outros autores que vão
configurar esse regime de historicidade presentista como pós-moderno, embora ele, o tempo todo, ele ou fuja ou ele não queira porque não concorda, talvez, com essa configuração. Há uma quebra na forma de viver os tempos anteriores. Teríamos, portanto, o presentismo, que seria esse regime de historicidade focado no presente. E aí essa categoria do presentismo é como uma hipótese e não como uma tese. Inclusive, ele deixa isso claro na entrevista que ele dá também, publicada lá na Cielo, que é uma categoria, que o regime de historicidade é uma categoria heurística e que o presentismo é uma categoria que ele traz como hipótese e não como tese. Segundo Hartog, né, nós lidamos com o tempo desse jeito desde a década de 1980, mais ou menos ali, localizando como uma ruptura do tempo, mais precisamente com toda aquela ebulição de acontecimentos, o ressurgimento do nacionalismo, de uma história política, de uma quantidade alarmante das memórias vindo à tona por conta do fim das ditaduras no mundo, né, não só aqui na América, por exemplo, também, fim de ditaduras aqui no continente americano, e aí a explosão dos estudos sobre memória. Teria vindo uma nova mudança de paradigma, que teve o primeiro sinal de mudança, segundo ele, por volta da década de 60, 1968. Para ele, para o Hartog, o presente virou um fim em si mesmo, né? Então, olhar para o passado ou para o futuro nesse regime de historicidade presentista seria algo utilitarista, porque parte-se do presente e volta-se também para o presente. As pessoas, portanto, não aprenderiam mais com o passado ou com um futuro hipotético. Nesse regime presentista, o passado é idealizado, é mitificado, e ele serve, mas para legitimar o presente. Enquanto o futuro, ele traz meio que uma promessa do desastre, ele exerce pressão sobre o presente, para que essa visão que é quase apocalíptica, ela não se concretize. Para o Hartog, é no presente que a possibilidade de ação fica, é onde fica a esperança, que não pode mais ser depositada no futuro. Portanto, acontece uma ruptura com o futurismo, pregado pelo regime de historicidade moderno, ou seja, né, agora a forma como lidamos com os tempos históricos, ela passa a ser presentista. E aí o Hartog vai falar que nesse regime de historicidade presentista existem algumas fendas, tá? Por quê? Por causa da preocupação com a conservação, a busca de raízes, de identidade, a preocupação com a memória, com as genealogias. Então, vem uma obrigação de lembrança. É aí onde ele traz, por exemplo, o Pierre Nora com os lugares de memória. E aí traz toda aquela ideia de que a busca pela memória vai se tornar um dever de memória, usando o Nora. No regime moderno, a relação entre história e memória, ela é meio que eclipsada, né? Ela passa para um segundo plano por causa do documento escrito. No presentismo, existe um investimento nessas tarefas de memória, né? Por isso o dever de memória. Por exemplo, as guerras mundiais, os genocídios, o Holocausto, as colonizações, enfim, os grandes traumas históricos deixados pelo século XX, que são silenciadores de uma considerável parcela da humanidade, eles contribuíram, segundo o Hartog, para fazer emergir com força a valorização da memória. Daí, por isso, vem o dever de memória pregado também pelo Pierre Nora. E aí isso se afirma, por exemplo, a partir da história oral, bem como pelos suportes, como o audiovisual. E ainda, o patrimônio enquanto expressão cultural de uma diversidade de grupos específicos como fontes legítimas do fazer histórico, sugerindo dessa forma um novo regime de historicidade, que é o regime de historicidade presentista, né? No contexto da sociedade contemporânea, marcada pela produção e circulação de uma avalanche constante de informações que são efêmeras, que o Hartog prefere chamar de aceleradas, né? A luta contra o esquecimento vai se tornar um dever, que é esse dever de memória. O presente vai ser ampliado, vai ser hipertrofiado, segundo o Hartog. E a memória ela vai estar em todo o lugar. E essa memória, aí já trazendo o Nora, como ele traz lá, ela seria atravessada pela história. E aí, para finalizar essa discussão do Hartog,
É preciso que a gente entenda que existem algumas críticas ao trabalho do Hartog, nós sabemos disso, como qualquer outro trabalho. Por exemplo, existe uma crítica porque o trabalho dele é visto numa perspectiva eurocêntrica, ele até diz que não vai fazer isso, mas ele acaba caindo sempre como exemplo com a França, por exemplo, e, portanto, no contexto europeu. Então, essa ideia, essa perspectiva eurocêntrica é sempre criticada no trabalho dele. Há outros autores historiadores que criticam também a categoria de regimes de historicidade, porque diz que é uma categoria fraca, por exemplo, que não diferencia a dimensão individual e a dimensão coletiva desse relacionamento com o tempo, em relação à categoria de regimes de historicidade e tal, mas eu acho que é importante a gente entender a contribuição do Hartog nessa discussão, principalmente para nós historiadores, né? E antes de falar dessa contribuição, é bom também lembrar das observações que o Hartog faz, não só na obra, porque ele faz na obra, faz no prefácio, faz no capítulo que nós discutimos, faz durante toda a obra, faz no prefácio, e sempre que ele dá entrevista, que ele deu entrevistas, ele falava sobre isso, né? E ele diz assim, que não há um regime de historicidade em estado puro, com predomínio exclusivo, né, que é para a gente ter cuidado com isso, do passado, do futuro ou do presente. A ordem do tempo que dele decorre nunca é a mesma, né? Há sempre uma mistura, né, com proporções que variam, de acordo com os lugares, de acordo com os tempos. Então, é preciso ter cuidado com isso. Mas aí, para falar da contribuição do Hartog, né, que ele passa a pensar na prática, né, e nos faz pensar na prática de historiador e nos caminhos que a disciplina de história tem tomado. A seção da história do tempo presente, instigada por categorias, por exemplo, que tem aparecido cada vez mais nos debates públicos, como a categoria de patrimônio, a de memória, que é o nosso campo aqui de pesquisa, de identidade, de comemoração. Isso fez o Hartog, né, e nos faz também olhar mais para o presente. E assim, no caso do Hartog, ele desenvolveu essa hipótese de reconfiguração da experiência temporal. Esse debate instigou os historiadores a pensar, né, o quanto a gente tem focado no presente, até nos nossos trabalhos de história. E aí eu coloquei, porque se a gente for fazer uma pesquisa nos catálogos de teses e dissertações, por exemplo, a maioria dos trabalhos, eles dizem respeito ao século XX e até ao século XXI. Então, isso faz a gente pensar um pouco sobre a nossa prática, sobre os nossos trabalhos, as nossas pesquisas focadas nesse presente. O Hartog, ele olha para o tempo e questiona para onde vai a história. Pensar a nossa prática profissional, portanto, ela provoca mudanças. Então, independente das críticas feitas à obra do Hartog, a gente precisa entender a contribuição dessa obra, né, para a nossa prática enquanto historiadores, né, para as nossas pesquisas. E aí eu acho que essa é uma contribuição bastante interessante nesse debate trazida pelo Hartog. Então, é isso que eu tinha para dizer sobre o trabalho do Hartog. E agora eu passo a palavra para o Arlan, que vai apresentar sua pesquisa, aqui já anunciada. Bem, boa tarde. Queria primeiro agradecer pelo convite para esse curso de extensão, né, realizado pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, memorial da UFRPE e pelo LEPAM. Agradecer a coordenação do curso, professor Ricardo Pacheco, professora Rosiane Porto. Um grande prazer, então, fazer parte desse dia, falando sobre essa questão da memória social. Então, vou apresentar aqui em 20 minutos. Professora, se eu chegar perto do tempo, me avise, por favor. Eu vou apresentar, então, minha dissertação, que é Na Trilha do Sucesso, Representações de Luiz Gonzaga, de 1946 a 1989, que foi defendida em 2016. Então, nesse trabalho, que eu vou, daqui a pouco, destrinchar um pouco melhor. Você pode passar para a página 2. Desculpa, Arlan, não escutei, não entendi. A página 2. Página 2, tá. Certo, só falando um pouquinho, eu fiz graduação em História pela Rural, fiz especialização no ensino das artes e religião,
fiz o mestrado, que eu vou apresentar agora, vou fazer o resumo, e agora, no momento, eu sou doutorando, né, tudo feito pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, que eu considero minha segunda casa, gosto muito da instituição. E no meu mestrado, eu falei sobre representações de Luiz Gonzaga. No doutorado agora, falando um pouquinho rapidamente, eu trabalho sobre a questão do frevo, porque eu tenho essa ligação da música com a história, porque eu também, além de professor de história, eu também sou músico, né? Então, a gente tem que procurar um tema, um objeto de trabalho que a gente goste, né, para trabalhar. 2 anos no mestrado, mais 4 no doutorado, então, um tema que seja agradável. Então, assim, eu procurei unir a música com a história, né, baseado na história cultural. Então, o frevo já é patrimonializado desde 2007, Patrimônio Material do Brasil, e também em 2012 foi considerado Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco. E voltando agora para a minha dissertação, professora, pode passar para a página 3. Obrigado. Então, minha dissertação, então, tratou das representações de Luiz Gonzaga na literatura de... Na época que eu publiquei a dissertação, né, que eu defendi, a literatura de cordel ainda não era um patrimônio, ela foi patrimonializada em 2018, Patrimônio Cultural e Material do Brasil. E como eu trato de Luiz Gonzaga, então falo também do baião, do forró, que também é um objeto que está para ser patrimonializado ainda. A previsão é do ano que vem, 2022, né, o projeto está lá tramitando no IFAM. Então, eu procurei analisar Luiz Gonzaga por diversas fontes, e principalmente na literatura de cordel, baseado justamente nessa área da história cultural, né, que é uma área da história que ganhou destaque aí nas últimas décadas do século XX, e que procurou analisar as representações, né, que são feitas dos fatos sociais, procurou observar também a cultura do povo, né, porque antigamente a história olhava mais para a cultura da elite, e aí, desde lá da Escola dos Análises, que a história mudou um pouco seu viés, começou a dar mais destaque também à história popular do povo, né, dos sujeitos sociais, mas na década de 60 que a história vem pegar mais esse destaque, esse olhar, né, visto de baixo, e começou também a aumentar, a ampliar suas fontes. Então, eu procurei estudar, analisar nessa minha dissertação a questão da música popular e do cordel, que não eram bem explorados, né, na área acadêmica, principalmente na área de história. Então, eu procurei analisar, mostrar a importância, né, mostrar que a história, baseada na história cultural, também deve observar essa história vinda de baixo, vinda do povo. Pode passar, professora. Bem, aí eu fiz várias pesquisas, né, no mercado de São José, fui na feira de Caruaru, comprei pela internet, baixei pela internet vários cordéis. Esse é o primeiro cordel que tem sobre Luiz Gonzaga, que foi escrito em 1952, do poeta chamado Zé Praxedes, que falei, o primeiro cordel que se tem um livro que ele faz vários cordéis sobre Luiz Gonzaga. Nessa época, Luiz Gonzaga estava no auge de sua carreira, de sua trajetória. Pode passar, professora. E aí também busquei cordéis até o ano que eu comecei a fazer a dissertação também, isso aí é mais de um cordel de 2012. Então, procurei buscar cordéis desde o primeiro que eu consegui achar, né, que foi publicado, a Zé Praxedes, até os atuais, né, para fazer um panorama de todos esses momentos na produção do cordel em relação a Luiz Gonzaga. Pode passar, professor. Bem, então, meu objetivo foi analisar essa questão das representações que eram feitas, né, sobre Luiz Gonzaga, né, baseado na história cultural, como eu já falei, procurando observar essas representações e tendo o Roger Chartier como um importante teórico aí na história cultural que vai observar essas representações feitas, que são feitas, né, através das imagens, do imaginário social. Então, meu objetivo foi esse, foi pesquisar essa questão das representações feitas sobre Luiz Gonzaga.
Pode passar, professor. Então, as fontes, né, eu, além de usar a literatura de cordel, como falei, pesquisei muito, fui em busca dos folhetos de cordéis, né, na internet, nas feiras. Também busquei jornais falando sobre a trajetória de Luiz Gonzaga, livros também, adquiri vários livros, baixei alguns que não pude comprar, baseados sobre Luiz Gonzaga, história cultural, sobre os cordéis, e também usei os trabalhos científicos, né, artigos, teses, dissertações. Então, através disso, eu procurei, são essas fontes que eu trabalhei para conseguir realizar essa dissertação. Pode passar, professor. No 8, que fazia os capítulos, isso. Obrigado. Então, eu dividi minha dissertação, né, li bastante para preparar essa dissertação, e aí eu achei interessante dividir em 4 momentos, em 4 capítulos, né, essa minha dissertação. No primeiro momento, eu falei da origem de Luiz Gonzaga, falando da sua infância, né, como os cordelistas viam Luiz Gonzaga, do seu nascimento, a sua juventude, até antes de se tornar famoso, que ocorreu em 1946. Então, procurei analisar isso na literatura do cordel e nas fontes também de jornais. No segundo momento, eu tratei do auge artístico de Luiz Gonzaga, que foi de 1946 a 1954, o momento em que ele estava no auge, em que o baião se consagrou aí nacionalmente, era um dos estilos musicais mais divulgados, mais vendidos pela indústria fonográfica no momento, né, de 46 a 54. Então, Luiz Gonzaga, o baião era gravado em outros idiomas, em outros países, e aí procurei também, nesse momento, nesse período, analisar os cordéis sobre Luiz Gonzaga, analisar toda essa visão de representação que eram feitas sobre Luiz Gonzaga. No terceiro momento, no terceiro capítulo, eu tratei sobre o esquecimento de Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga ele vai passar um período de esquecimento de 1954 a 68, no momento em que nós temos aí a ascensão de Juscelino Kubitschek, por exemplo, que trata da modernização, da industrialização. Então, o que era rural passou a ser meio tratado como se fosse uma coisa do passado, como se fosse que deveria ser esquecido, né? Então, surgiu aí a Jovem Guarda, a Bossa Nova. Então, Luiz Gonzaga passou por um período de esquecimento assim da mídia nacional, mas continuou fazendo shows no interior do Nordeste, nos teatros, nas feiras, com patrocinadores, né, que bancavam toda essa sua trajetória. E o quarto momento o Gonzaga volta aos holofotes, ou seja, a partir de 1968 aproximadamente, ele volta ao sucesso nacional, né, graças principalmente ao novo movimento musical que surgiu, que é o tropicalismo. Gilberto Gil e Caetano falavam, né, na época do auge do tropicalismo, que Luiz Gonzaga era a principal fonte de inspiração, e aí Luiz Gonzaga voltou aí à tona, né, a questão de voltou a fazer shows na região sul e sudeste, onde existia, até hoje, né, um grande centro de divulgação nacional, vamos dizer assim. E também disse o fato que o Carlos Imperial, que era um jornalista, um agitador cultural famoso, então ele disse criou um boato dizendo que os Beatles iam gravar Asa Branca em inglês, né? E aí foi apenas um boato, mas também saiu o destaque chamado Luiz Gonzaga para dar entrevistas e tal. Então procurei pegar esses 4 momentos da vida de Luiz Gonzaga. Cada momento desse eu analisei, busquei os cordéis que estavam ligados a esses períodos, aos 4 períodos, né? E sempre buscando aí essa visão da história cultural, nas representações, falei de Chartier, Peter Brook, Ginsburg, professor Ricardo Pacheco, professora Angela Grilo, que foi minha orientadora, que é especialista em história cultural também, e na literatura de cordel. E eu peguei aqui alguns exemplares, por exemplo, no período em que Luiz Gonzaga foi, do nascimento dele até chegar ao sucesso, por exemplo, eu peguei aqui a literatura de cordel, um trechozinho aqui de Zé Prachedes, em 52, que ele fala assim: meu nome é Luiz Gonzaga, não sei se sou fraco ou forte. Sei que, graças a Deus, até para nascer tive sorte. Após nasci em Pernambuco, famoso Leão do Norte. Nas terras de Novo Exu, da fazenda Caiçara, em 912, viu o mundo minha cara. Dia de Santa Luzia, por isso é que sou Luiz. No mês que Cristo nasceu, por isso é que sou feliz. Lá nas terras em que nasci, só tem valor o vaqueiro. O homem, para ser liberto, precisa ser cangaceiro. Mas meu pai, graças a Deus, é um grande sanfoneiro.
Então, aí mostra, é um trecho que eu peguei, né, para mostrar que os cordelistas, assim, falavam que Luiz Gonzaga nasceu predestinado para a fama, que ele, desde pequeno, já tinha uma tendência para a música, ou a pessoa seria um vaqueiro, um cangaceiro, assim, e ele conseguiu, através do talento da sanfona, se mostrar como predestinado aí para o sucesso no futuro. Mais na frente, eu peguei um cordel de Pedro Sampaio, separei aqui, 2012, que ele fala na questão do auge de Luiz Gonzaga, no segundo momento, segundo capítulo. No ano 47, início da sua glória, o clássico Asa Branca mudava a história. Esse hino nordestino mudou todo o seu destino para Gonzaga, uma vitória. Então, mostra aí um cordel que fala, que resume aí esse período do auge de Luiz Gonzaga, que a música Asa Branca, né, gravada em 47, alavancou muito, né, a carreira artística de Luiz Gonzaga. Pode mudar, professor. Então, temos outro aqui, um período que ele estava no ostracismo, né, de José Evangelista. Ele fala assim: porém, nos anos 60, o forró foi ameaçado. Até mesmo o Gonzagão, pela mídia, foi flechado. Mas o forró voltou forte, gostoso e bem temperado. Então, mostrou aqui que, mesmo no momento de dificuldade, ele procurou, os cordelistas procuravam representar Luiz Gonzaga como uma pessoa que não se entregava, né? Estava lá valente, não desistia em nenhum momento de buscar de novo, voltar ao sucesso. E aqui no momento, o cordel de Ivan Batista, de 2012, acho que coloquei 2021, um erro. Então, fala assim: foi um bom profissional, há instantes de tormento, mas o homem é sertanejo, não se abala com lamento, não desiste da ideia e nem foge um só momento. Então, mostrou que ele, como uma pessoa persistente, estava lá, mesmo no momento de certo ostracismo na mídia nacional, ele deu a volta por cima, ele conseguiu retornar ao sucesso. Então, esse meu trabalho, então, falei, foi uma pesquisa bem trabalhosa e, ao mesmo tempo, eu gostei muito de ter feito, né, por ser um material que eu gosto de trabalhar, gosto muito da música, como falei, por ser músico, e também admiro também a literatura de cordel, né, sempre gostei. E, nas conclusões que eu tirei sobre esse trabalho, eu percebi que, na literatura de cordel, Luiz Gonzaga é visto como uma pessoa, como divulgador, né, do Nordeste, né. Ele era um predestinado à fama, tinha um grande talento musical, gostava de fazer caridades também, de ajudar as pessoas, e mostrou também a questão da pluralidade no universo da música que Luiz Gonzaga tinha. Então, ele influenciou na questão do universo da música, na construção da imagem do Nordeste e do nordestino, né? A questão da vestimenta, das roupas que ele usava, do discurso, das letras de música. Então, ele foi visto então como essa pessoa de influência na construção da imagem do Nordeste e de nordestino. Então, para esse trabalho, usei a questão da imaginação histórica, né, para construir cenários, as experiências, a questão da memória social, e busquei também situar o espaço entre as apropriações, né, feitas pelos cordelistas e as representações construídas também em torno de um sujeito social chamado Luiz Gonzaga, né? A questão de analisar essa determinada realidade histórica da época do período. E é isso aí, o trabalho que eu fiz, e agora estou na conclusão da minha tese. Agradeço pelo espaço e a todos os presentes e devolvo a palavra à professora Rosiane. Ok, Arlan, brigadão pela apresentação, parabéns pela pesquisa. No final, nós vemos se alguém tem questionamentos para te fazer e a gente conversa, a gente dialoga. Deixa eu tirar aqui tua apresentação. Luan, boa tarde, Luan. Eu vi que você entrou logo no início da aula. Pronto. Joia, obrigado. Vou começar aqui. Boa tarde para todo mundo. Primeiramente, agradecer essa oportunidade. Eu achei muito divertido poder revisitar minha dissertação, que foi defendida em 2018, né? Eu sou formado em filosofia, mas eu fiz o meu mestrado e minha especialização em história, assim como o Arlan, eu fiz por motivo de afinidade com a música, né? Eu sou músico também e eu tinha questões que eu queria responder.
Então, a minha pesquisa pelo armorial ela foi guiada por uma necessidade interna que eu tinha de responder qual é a diferença entre a música popular e a música erudita. E aí, meio que por acaso, eu esbarrei no armorial, que era um movimento que eu não conhecia, e eu comecei a pesquisar o armorial, né? E eu fiquei bastante satisfeito com a resposta que eu consegui alcançar. Passa para o primeiro slide, por favor. Pior que eu fiz slide aqui só. Pronto. Primeira questão, o que é o armorial, né? O armorial é um movimento que surge, que é lançado na década de 70 no Recife pelo Ariano Suassuna e artistas que compraram a ideia, que buscava criar uma arte erudita a partir das raízes populares nordestinas, tá? As pesquisas do armorial começam em 1959, mas o movimento só vai ser lançado na década de 70. Então, a ideia era buscar nas raízes populares do Nordeste elementos que constituíssem uma arte erudita, né? Inicialmente se relaciona a arte nordestina ao barroco, mas a gente vai ver que mais à frente essa ideia de um resgate de historicidade e de identidade vai ser abandonada. Passa, por favor. E aí, pronto, vamos lá. Eu peguei recortes que eu encontrei nos jornais, tá? Para mim, essa foi a parte mais difícil da pesquisa, porque eu tinha saído da filosofia, então trabalhar com fontes, tratar as fontes foi um grande desafio para mim, eu tive que aprender ali na hora, mas foi bastante divertido, meio que um enraizamento epistemológico que a gente não tem tanto na filosofia, e aí eu consegui vários anúncios, né, de jornais de definições e até materiais que tinham guardados lá na Católica, que eu acho que se eu fizesse essa pesquisa em algum lugar eu não conseguiria encontrar, né, documentos bastante raros que a Católica guarda até hoje. E aí o armorial é basicamente a realização de uma arte brasileira erudita a partir da nossa cultura popular. O nome armorial vem da heráldica, que segundo Ariano Suassuna, os brasões, né, os emblemas, são a arte imanentemente popular no Brasil, tá? Passa, por favor. Pronto. Aí, esse já foi um grande problema, eu acho que no meu trabalho, porque vindo da filosofia, eu tenho um primeiro capítulo do texto que é basicamente pura teoria. Então, até para o meu entendimento pessoal, eu voltei ao Aristóteles, voltei à ideia clássica do que é a história, do que é uma narrativa histórica, qual é a diferença da história e da poética, mas aqui eu sintetizei ao Chartier, na definição daquilo que é a história cultural e da aplicação da história cultural. No meu trabalho, eu também trouxe o Peter Burke e eu resgatei o Goethe no livro de Antropologia e Interpretações da Cultura, onde ele faz uma leitura da evolução da cultura desde o romantismo alemão até o grande uso que o conceito de cultura vai ter dentro da antropologia do século XIX e do século XX. Né? A cultura como conjunto de atos simbólicos e objetos de estudo. Passa, por favor. E aí, o grande autor da minha pesquisa, que eu não conhecia, eu não tinha conhecimento sobre ele, terminou sendo o Bourdieu. Né? O Bourdieu ele vai ter duas ideias centrais que me ajudaram muito a responder, de forma que, na defesa da minha dissertação, eu já disse, a resposta do que eu procurava já estava no primeiro capítulo, que vai ser a ideia social de campo, não é? Que para ele a crença, um jogo de linguagem material e simbólico que constitui uma realidade, e o sistema simbólico, a ideia do poder simbólico, do estruturante do estruturado. Porque dentro dos campos, de cada campo determinado, a gente vai ter diferentes formas de poderes. E foi muito interessante para mim ver isso na prática, no resultado da minha pesquisa. Passa, por favor. Pronto. E aí, pronto, eu estava tratando, por mais que fosse uma proposta de música erudita do popular, eu estava tratando de um campo simbólico do erudito. E o próprio Bourdieu vai deixar claro que, por exemplo, diferente da produção da indústria cultural, a produção erudita ela parte de um grupo específico que dá validade a si mesmo,
né? Como ele vai dizer, é justamente isso que ocorre com a qualidade de escritor, de artista ou de erudito. Qualidade que parece tão difícil definir, porque só existe na e pela relação circular de reconhecimento recíproco entre os artistas, os escritores e os eruditos. Todo ato de produção cultural implica na afirmação de sua pretensão à legitimidade cultural. Então, o campo erudito é um campo muito fechado, onde as regras vão ser definidas, validadas por aqueles que estão dentro desse campo. E é aqui que entra a parte mais interessante do meu trabalho, que é justamente a briga que vai se instaurar no movimento armorial entre o Ariano Suassuna, que era o líder, né, o idealizador do movimento, e o Cussi de Almeida, que é um maestro pernambucano responsável, inclusive, pela reformulação do Conservatório Pernambucano de Música, que fica lá no Espinheiro, se eu não me engano, né? E o que é que aconteceu? O Ariano Suassuna, ele queria uma arte erudita baseada no popular. Só que o popular nordestino, ele tem um problema, né? Se você pega uma rabeca, se você pega um pífano, por exemplo, é muito difícil você mantê-los na afinação do sistema tonal, né? Porque, por exemplo, até uma coisa que eu descobri na minha pesquisa, cada rabeca ela vai ter uma sonoridade diferente. Você não tem como fazer padronização de som. E aí o que é que acontecia? O Cussi de Almeida tinha interesse em fazer uma arte erudita, tanto que ele lança a Orquestra de Câmara Armorial, propriamente europeia, e o Ariano ele queria a sonoridade, como ele define, artesanal do Nordeste. E o Cussi começa a ver problemas. Tanto é que mais à frente, o Ariano Suassuna ele vai lançar o Quinteto Armorial, para levar a cabo aquilo que ele tinha como ideal, certo? Passa, por favor. E aí, o que é que acontece? O Ariano Suassuna começa a trazer para dentro deste campo simbólico de Constituição os seus. Então, ele diz que conhece um jovem violonista, que era o José Madureira, e que ele estava disposto a aprender a tocar viola, coisa que os músicos eruditos do conservatório não estavam. Então, ele manda buscar 2 cantadores do interior, né, que o Ariano Suassuna não cita quais são. E aí, em poucos dias, esse violonista, que é jovem, que era aluno do Ariano Suassuna, começa a reproduzir a viola, começa a tocar a viola. Fato é que o primeiro LP do Quinteto Armorial faz muito mais sucesso do que qualquer trabalho realizado pela orquestra. Se torna um sucesso imenso dentro do mundo artístico pernambucano. E isso gera um certo ressentimento ao Cussi de Almeida, que não tinha conseguido até então essa visibilidade. Passa, por favor. É isso. E aí, pronto. Em 74, surge a notícia na imprensa pernambucana perguntando: será o fim do armorial? Porque músicos começam a sair da orquestra, né? Começam a abandonar a orquestra, porque, de alguma maneira, pela própria efetivação social, o ideal alcançado pelo quinteto estava mais próximo de um trabalho artesanal de identidade popular, mesmo que essa apropriação do quinteto vai ser criticada desde então, né? Já havia crítica de que você tira a seiva do popular e o coloca em ambientes onde o popular não se faz presente. Então, o Cussi de Almeida começa a criar certa confusão nos jornais, por exemplo, dizendo que o armorial vai muito bem e que o violonista chileno, que havia saído na época dessa polêmica, foi substituído por 2 uruguaios, um argentino, um gaúcho, um francês e uma sueca. Então, 6-1, portanto. Só que isso vai gerar um problema, a gente precisa lembrar, não é? A gente está na década de 70, o projeto nacionalista da ditadura militar está em curso, né? Inclusive, no livro Emblemas da Sagração, a Maria Didier, ela trata justamente sobre isso. O armorial é um produto do ideal artístico nacionalista da ditadura militar. É uma coisa que é construída dentro desse seio. Inclusive, tem financiamento do governo, né? Eles contam com o financiamento do governo estadual e do governo federal. E aí, quando o Cussi de Almeida enaltece esses músicos internacionais, o próprio Ariano Suassuna entra na disputa, entra na peleja e diz publicamente, criticando o Cussi de Almeida. Julgo muito mais importante a criação aqui de um ambiente musical com nossos próprios meios do que uma série de concertos dados por virtuosos de fora que vêm aqui, dão um concerto e vão embora, né? Era o resgate da identidade do artista nacional,
que o Cursi responde. Isso ficou uma baixaria, tá, gente? Durou mais ou menos 1 ou 2 anos eles trocando farpas nos jornais. E aí o Cursi responde: não adianta querer valorizar a sua manifestação popular se não procurarmos usar os nossos conhecimentos eruditos na elaboração de um trabalho de recriação. Do contrário, fiquemos com os artistas populares. E isso tomou uma proporção muito grande na mídia. Se criou até orquestras em guerra, e que o Recife acompanhava o conflito entre o Ariano Suassuna e o Cursi de Almeida. O que é que acontecia? Passa, por favor. O Ariano Suassuna ele tem maior poder simbólico na definição da identidade do movimento estético, mas ele não entendia de música. Ele não entendia de música. Tanto que no livro dele, que eu também analisei, que é a Iniciação Estética, ele vai cometer alguns erros bastante básicos ao falar da música clássica, ao falar de música erudita. E ele mesmo assumia: eu não tenho conhecimento teórico da música. Né? Tanto que antes deles se estranharem, o Ariano Suassuna dava todos os créditos ao Cursi de Almeida. Só que, quando o Cursi de Almeida, que tem um poder simbólico maior da música erudita, vai bater de frente com o Ariano Suassuna, o que é que ele faz? Ele pega estudantes de música, precisando de espaço, e traz para criar da forma que ele queria. Esses estudantes, inclusive, viram alunos dele no curso de Estética da Federal. Né? Então, a coisa começa a chegar até um ataque pessoal, quando o Cursi de Almeida vai se referir ao Ariano. Muita gente importante, de QI bastante alto, também pensa assim, né, sobre a questão da música popular, esquecendo que música não se aprende na prática, e sim nas bancas escolares, e assim mesmo com muito talento, força de vontade de excelentes mestres. Né? E emenda sobre os instrumentos populares. Se podemos utilizar uma flauta de prata sofisticada com toda a escala cromática para obter o mesmo resultado de um pífano de taboca, é claro que vamos optar pela primeira. Afinal, ninguém quer andar de carro de boi se dispõe de uma bela limousine, ao menos que por demagogia. Então, o Cursi de Almeida, como um músico erudito, ele não conseguia compreender, perder o domínio técnico em razão de uma sonoridade estética de instrumentos que, na visão dele, eram mais limitados. Né? E aí, o Cursi de Almeida, ele acaba perdendo o terreno, ele acaba perdendo o trabalho de décadas, porque o Ariano Suassuna, ele mata o poder simbólico quando ele vai a público dizer: a respeito da questão sobre a qual está havendo essa controvérsia, eu quero explicar, antes de tudo, que uma coisa é o movimento armorial e a música armorial, por um lado, e outra coisa é a orquestra armorial. O movimento armorial e a música armorial surgiram por ideia e sugestão minha. Então, Ariano Suassuna deslegitima todo o trabalho da orquestra, porque ele tem o poder simbólico no movimento. Ele é a figura maior que pode definir aquilo que o armorial é e que o armorial não é. Tanto que, para não perder a denominação e para continuar na briga, o Cursi ele tenta registrar a marca armorial e o trabalho que tinha sido feito pela orquestra, porém, o pedido foi negado, porque o Ariano Suassuna argumenta, né, na imprensa local, que o armorial é dele. O armorial é um movimento artístico, não tem dono, e, em última instância, é uma criação idealizada dele. Então, a conclusão do trabalho não há uma essência em si do erudito. Né? A música e a arte erudita se dá num campo de produção simbólica perante aqueles que vão fazer a disputa da identidade. Filosoficamente falando, não existe um a priori da identidade erudita popular. E aí foi mais ou menos a síntese da minha pesquisa. E é isso. Ok, Luan, parabéns pela pesquisa. Vamos de você. A Chiara é graduada em História pela Universidade Federal da Paraíba e mestre em Sociologia, também pela mesma universidade. É doutora em História pela Universidade Federal de Pernambuco. É pós-doutora em História pela Universidade Federal de Campina Grande. É professora adjunta de licenciatura em Educação do Campo. É docente na UFESA, tá? É docente do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Cognição, Tecnologia e Instituições, também da UFESA, no campus de Mossoró. Ela é pesquisadora do Grupo de Estudos Pesquisa e Ensino de Sociologia e Ciências Humanas, do CNPq, do Grupo de Pesquisa Núcleo de Investigações e Intervenções em Tecnologias Sociais, o NINETS, do CNPq, também pela UEPB, Universidade Estadual da Paraíba. Ela faz parte também do grupo Flow e Flow, Estudos de Gênero e Sexualidade,
É membro também da Rede Latino-Americana de Arquivos, Museus, Acervos e Investigadores LGBTQIA+, tá? Então, essa é parte da bagagem de Kiara, que ainda é maior, né? Pronto. Pronto, acho que está dando para aparecer aí, não é isso? Sim, tá ótimo. Pronto. Então, primeiro, boa tarde, né, a todas, todos e todes. Gostaria de agradecer, né, ao professor Ricardo Pacheco e a Rosiane. Ela apresentou-me, né, dando aí as qualificações acadêmicas, mas Rosiane é um dos maiores presentes que a história me deu, porque, além da relação acadêmica, de muita produtividade, de muito respeito e de muito aprendizado, né, é uma pessoa que eu considero minha amiga pessoal, coisas nos tempos de hoje cada vez mais difíceis, não só, né, pela grande e tão repetida fala de Bauman das relações líquidas, mas porque nós estamos em tempos cada vez mais, né, ácidos para os sentimentos de afeto propositivos. O ódio também é um afeto, não é esse o caso, né? Então, dizer da minha alegria de reencontrá-la, mesmo que virtualmente, né, de poder ver Pacheco, pelo menos virtualmente também, né, agradecer também pelo convite, né, e enfim, pela tentativa de, oi Pacheco, de estarmos juntos virtualmente. Pacheco e Rosiane têm o capítulo que abrem, né, esse livro, gentilmente aceitaram compor, né, esse livro que é, né, um dos primeiros do Brasil, que saiu o primeiro, que vai trabalhar sobre patrimônio rural, e eles têm um capítulo maravilhoso, magistral. Eu já mandei o e-book para a Rosiane, e acredito que ela já compartilhou com vocês. Vale muito a leitura, tem muitos capítulos sobre muitas coisas, e eu escolhi sobre muitos temas, né? Então, obrigada, né, por esse convite e pela possibilidade da gente compartilhar, né, aquilo que nós fazemos enquanto ciência, em tempos de ataques tão severos, principalmente às ciências humanas e sociais. Eu não poderia deixar de começar a minha fala falando sobre isso, né, porque nós fomos agraciados e agraciadas e agraciadas há pouco com 3 falas, né, uma no campo mais do pensamento conceitual, que foi a de Rose, e mais 2 que são falas riquíssimas de pesquisas, que eu as considero interdisciplinares, embora se aproximem por terem a música como sendo o motor da curiosidade, mas por pesquisas riquíssimas, né, que lançam um olhar sobre aspectos aparentemente já sacralizados no campo da historiografia, né, mas que nos põem a pensar, pelo menos me fizeram pensar sobre muitas outras coisas. Então, esse capítulo, né, que eu vou falar um pouco sobre ele para vocês, ou que eu pretendo fazer isso, né, é um capítulo que é resultado de uma pesquisa realizada na própria comunidade do Cumbe, né, que é uma comunidade no Ceará, né, em Aracati, né, que fica próximo à Canoa Quebrada. Esse capítulo, né, ele é resultado de uma pesquisa feita em loco, né, não só durante a festa do mangue, como é chamada a festa, né, que eu vou conversar um pouco, mas também uma pesquisa que foi feita antes e depois, uma parte dela também depois, né, do acontecimento da festa do mangue em 2019, tanto eu quanto a professora Jaciciane e Marcos, né, que escrevemos esse capítulo, nós estávamos lá durante toda a festa. Marcos, inclusive, é morador da comunidade, é nosso aluno na licenciatura interdisciplinar em Educação do Campo, e esse capítulo ele é resultado, né, de algumas entrevistas, de fotografias, né, e de uma vivência, né, na própria comunidade nesse período. Então, eu vou passar aqui para localizar, né, um pouco onde não sei se está dando para ver, acredito que esteja dando para vocês verem, eu coloquei aqui para ver um pouco a distância, né, de Fortaleza, esse pontinho vermelho que tem aí é a comunidade, né, do Cumbe, é a associação, eu coloquei para marcar a associação, porque a associação se tornou fundamental na luta pela sobrevivência e existência da comunidade quilombola. E aqui está Fortaleza, né? Acho que está dando para vocês verem aí. Vocês estão conseguindo ver?
Sim, Kiara, mas se tu quiser dar F5, fica maior. Tá, é porque sem F5 eu fico indo e voltando, sabe? Que eu Ai, adoro. tá, eu também. Mas aí vamos ver se vai dar certo. Foi ou não? Foi? Foi ainda não. Pois é, para mim tá indo, mas para vocês não vai. Não sei o que é isso Não tem agora. Como é problema que... não. Segue assim mesmo, dá pra gente ver. Eu vou tentar então só aumentar um pouco aqui. Deu para ver melhor, Deu, então? Pronto, deu. aqui é só para ver mais ou menos a distância entre Fortaleza, que é a capital do Ceará, né? Então, o Cumbe fica no lado leste, né, do Ceará. Aqui está Fortaleza, que no próximo slide vocês verão, né, melhor numa imagem de satélite, né? Aqui eu acho que dá para ver melhor. Passou aí, Rose? Para outra imagem? Passou, Kiara, tá passando direitinho. Pronto. Eu vou ficar sempre te perguntando porque eu estou na outra tela, tá bem? Tá certo. Então, aqui a gente tem, né, uma faixa de areia, que é onde ficam as dunas, né? É uma comunidade de remanescentes quilombolas, né, que foi reconhecida há pouco tempo, né, já no começo da segunda década do século XXI, né, pela Fundação Cultural dos Palmares, né, em 2014. Aqui nós vemos o centro, né, da comunidade, que é a associação. Aqui nós vemos algumas casas, aqui nós vemos o rio, né, vários braços de rio, né. Então, essa comunidade, né, da qual a gente vai falar, é uma comunidade que tem já alguns trabalhos acadêmicos e pesquisas, enfim, inclusive com alguns vestígios e tal, que vão, né, dar-lhe a possibilidade. Foi feito todo um trabalho, inclusive com membros da comunidade, a partir de João do Cumbe, que é um historiador de formação e é membro da comunidade, e alguém que vai ter um papel fundamental, né, não só para salvaguarda, construção do acervo, enfim, né, histórico, que vai permitir que essa comunidade ela seja reconhecida pelos órgãos oficiais como sendo uma comunidade, né, de remanescentes quilombola. Então, aqui a gente tem mais, né, duas fotos de paisagens, né, da comunidade, né. Aqui, desculpa, passou aqui sem querer. Aqui a gente tem uma primeira foto que é do Rio Jaguaribe, dessa que a gente viu aqui, ó, desse rio aqui, né, do Rio Jaguaribe, que beira a comunidade. E aqui, tá dando para ver, Rose? Vocês estão conseguindo ver, minha gente? Ah, sim, tá ótimo as imagens. Aqui a gente vê, né, uma foto do ecossistema manguezal, que é um braço do Rio Jaguaribe, né, também pertencente à comunidade, né. Então, eu vou deixar essas imagens lindas, né, para falar um pouco de como é que esse capítulo ele começa a ser construído. Ele faz parte de essa pesquisa ela também faz parte de um outro projeto maior, aprovado no edital universal do CNPq, que durou de 2016 até 2019, até 2020, metade de 2020, Marcos era um dos nossos, né, bolsistas, e uma das questões era pesquisar aspectos do patrimônio rural que envolvessem o RN e o Ceará, aqui próximo a Mossoró, né? Então, esse capítulo ele é resultado dessa pesquisa, né, que metodologicamente vai dialogar com alguns autores que pensam a fotografia, porque a gente ainda não publicou o texto a partir das entrevistas com moradores e moradoras, a partir de uma revisão bibliográfica, né, e ele se desdobra, né, um pouco apresentando, né, quem é a comunidade do Cumbe, né, as suas 105 famílias, remanescentes quilombolas, uma comunidade do litoral leste do Ceará, né, que a partir da defesa da sua existência, né, fundam e criam a Associação Quilombola, a Associação, né, Quilombola do Cumbe, com a preocupação da defesa do bem viver e da vivência coletiva, e da relação de pertencimento e de identidade com a própria comunidade. E aí nós vamos dialogando ao longo do capítulo com alguns autores e autoras, né, que versam sobre identidade, sobre bens culturais e patrimônios material e imaterial, sobre a questão da fotografia enquanto, né, uma fonte, né, de pesquisa. Nós vamos pensando um pouco nessa história da comunidade que vai ser conhecida, né, há algum tempo atrás, pelas cachaças maravilhosas, né? Não sei se vocês gostam de cachaça, eu adoro,
né, e como paraibana tenho o privilégio de ter a oferta de muito boas cachaças, o Pernambuco também, quando eu estudei em Recife, na UFPE, né, inclusive fui para um evento aí de história na Federal Rural, há muitos anos atrás, coordenar um ST, né, e eu também tenho um afeto muito grande, né, por Recife, não posso dizer Pernambuco, porque eu não conheço Pernambuco todo. E outra coisa, minha gente, que eu esqueci de falar, eu falo muito rápido quando eu me empolgo, então, se ficar ruim, para vocês entenderem, vocês me avisam. Podem abrir o microfone e falar, ou perguntar alguma coisa, não tem problema. Então, essa comunidade, né, que vai ser conhecida pela produção de boas cachaças, né, nós, inclusive, estamos agora com um outro projeto que é para pensar essa questão do turismo a partir dos engenhos e tal, ela também é privilegiada pela sua localização, por praias no seu entorno belíssimas, né, por ter, como a gente viu, aquele banco, né, de areia, que são as dunas, e vocês sabem que são móveis, e nessas dunas, né, no período chuvoso, criam lagoas belíssimas, né, onde as pessoas da comunidade aproveitavam, né, bastante esse espaço. E aí nós vamos dialogar também com alguns autores que vão pensar, e aí eu não trouxe muitas citações não, tá certo? Porque vocês tiveram acesso ao texto antes, então eu acho que essa coisa dos slides com citação, para mim, Kiara, tá certo? Aí para mim, Kiara, acaba que vocês, como têm acesso, então eu vou só citando aqui alguns autores que eu dialogo, que a gente dialoga. Então, pensar um pouco, inclusive, essa lógica e esse redimensionamento, né, da discussão sobre o que é patrimônio, né, e patrimônio rural, também pensando a paisagem como sendo, e aí a gente poderia, não há esse diálogo nesse texto, mas nós poderíamos dialogar com o Sertor sobre a noção de espaço praticado e a discussão que ele faz, né, definindo lugar e espaço, né, ou conceituando-os. Culturalmente, a comunidade do Cumbe, né, tem uma relação muito forte com o sebastianismo. Nas dunas, né, as lavadeiras costumam relatar, né, que ao irem lavar roupas nas dunas, né, ficavam na expectativa e viam um rei, né, Dom Sebastião, que é aquele que morreu na batalha de Alcacerbia, nunca sei dizer esse nome direito, e que tem, por exemplo, aqui no Brasil, nas ilhas dos Lençóis Maranhenses, uma prática muito forte, né, das comunidades de lá, também do sebastianismo. Além disso, né, a presença de sambaquis, que são conchas, cacos de ostras e muitos fragmentos, né, que são vestígios históricos, né, de povos que habitaram anteriormente essa região. A presença de rios, de manguezais, onde se tem caranguejos, peixes, ostras, sururu, né? E são espaços que também servem não só para alimentação, como também para diversão. É uma comunidade que a sua economia também está interligada com a produção de artesanato, né? Que infelizmente tinha uma pequena escola que foi fechada. Esse artesanato ele se dá a partir do coco, da madeira, do barro, do talho. Também há a produção de roupas e toalhas de labirintos. As bolsas são lindérrimas. Aliás, o artesanato deles é muito, muito lindo. E, além disso, mais recentemente, depois da criação da associação, eu vou falar um pouco mais adiante sobre isso, né? Pensando nessa relação entre patrimônio material e imaterial, e considerando aqui, né, que essas definições são definições institucionalizadas, que também são datadas, que também são históricas, né, e que essa ampliação para pensar também o patrimônio material é algo bastante recente, né. Quem tiver curiosidade de saber esse percurso, né, leia o capítulo do professor Pacheco e de Roseana, é o primeiro do livro, né. É claro que a gente não pode deixar de fazer propaganda, né, enfim. Então, pensando um pouco nessa relação entre cultura, né, e outras práticas econômicas sustentáveis e responsáveis, né, mais recentemente a comunidade tem também sobrevivido economicamente do turismo comunitário. Não é qualquer turismo. Eu também vou falar um pouco mais à frente quando eu for falar da festa, né. Então, essa comunidade, né, é uma comunidade que vai se constituindo, né, e essa experiência com o turismo, ela vai se constituindo, né, a partir de alguns aspectos, né, que vão surpreender a comunidade. Então, você tem uma comunidade que sobrevive da caça, da pesca, da coleta,
do artesanato, né, que tem práticas que são consideradas práticas de bem viver, práticas de não destruição do meio ambiente, de não retirar do meio ambiente aquilo que não é necessário para a sua sobrevivência, de não destruição do meio ambiente, né? E essa comunidade ela vai ser, né, surpreendida com a chegada, né, da carcinicultura, que é a criação de camarões em viveiro, lá em 1996, e mais recentemente com a constituição dos parques eólicos, que tem sido uma luta ferrenha também da comunidade. Então, essa comunidade de remanescentes quilombolas, né, com 105 famílias até, né, 2019, fim de 2019, começo de 2020, vai ser surpreendida, né, pela chegada, né, do agronegócio e pela chegada, né, dessa prática, né, de produção do que é chamado aí de energia limpa, né? Então, quais são os discursos que chegam na comunidade para convencer, e aí a gente vai fazer uma discussão, né, desse processo de invasão, de como essas narrativas elas se processam, de que lugar a gente está falando de cultura, né, de como a gente está entendendo esses processos de ressignificação da relação com o lugar, com o espaço, e aí aquilo que vai sendo construído, né, e sendo compartilhado com os moradores e as moradoras, né, como sendo a chegada do progresso, que é um discurso muito comum. Por exemplo, eu tive uma orientanda que trabalhou com o perímetro de futricultura irrigada aqui na Chapada do Apodi, e é um discurso muito semelhante, né, é a chegada do progresso, é a chegada do emprego, né, é a chegada do avanço, porque nós vamos abrir estradas, nós vamos trazer benefícios estruturais, né, para a comunidade. Só que na prática, o que é que se tem efetivamente? Na prática se tem um subemprego, na prática se tem a exploração de uma mão de obra que é barata, para quem quiser, né, porque se não quiser, se consegue trazer de fora para trabalhar nos viveiros, se tem a privatização de áreas que antes eram de acesso totalmente livre, né, com a construção dos viveiros, se tem a destruição dos manguezais para a construção dos viveiros, a gente consegue ver os viveiros quando a gente está chegando na comunidade, e a poluição dos rios, que são fundamentais para a sobrevivência e para a relação de pertencimento da comunidade, porque eles retiram a água limpa dos rios para os viveiros. No processo de crescimento dos camarões, eles colocam vários tipos de produtos químicos e devolvem isso para os rios. Não passa por uma estação de tratamento, né? Então, isso é o que na prática acontece, embora o discurso e as promessas sejam outras, né? Mais recentemente, os parques eólicos, que tem um outro discurso, que é o cuidado ambiental com a produção da energia limpa. E aí a gente também vai dialogar com alguns autores, né, e autoras, não só sobre o que é o mangue, o que é o manguezal, sobre essa questão da própria destruição desses espaços, com um discurso que se sobrepõe ao próprio discurso da comunidade, né? E aí, com o discurso da energia limpa, né, você tem a construção dos parques eólicos, né, que, na prática, o que é que vai se ter? Né? Além, né, da privatização de grandes áreas com o soerguimento dos cataventos e a construção da fiação. Inclusive, uma das áreas onde está o parque é essa área aqui, né? Essa área aqui, que fica aqui nessa região aqui, ó, onde fica o banco de areia. Então, a princípio, houve o absurdo da comunidade ter que pedir permissão à segurança, ao pessoal da segurança que fica nos parques eólicos, e o pessoal da comunidade tinha que pedir permissão para ir para alguma lagoa de duna ou para a própria praia. Depois de muita luta, né, e de muitas disputas, a comunidade conseguiu, né, que esse absurdo fosse, né, colocado abaixo, porém a empresa, né, colocou uma placa e há um termo assinado que qualquer problema ou qualquer acidente que aconteça nesse perímetro do parque,
a empresa ela é completamente livre de qualquer responsabilidade. E, nesse sentido, o que é que vai se ter em termos práticos, né? Vai se ter a morte das aves, vai se ter a poluição sonora, vai se ter o aumento do efeito estufa, vai se ter os danos à fauna, o desmatamento, a erosão, o problema com a construção de estradas que são necessárias para a construção do parque. E aí Azevedo vai dizer, olha, não tem como negar que a construção de um parque eólico afeta o biossistema local. E, nesse caso, além de todos esses terríveis efeitos que nós citamos, né, de forma mais geral, lá na comunidade do Cumbe, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter, além da privatização dessas grandes áreas, várias lagoas aterradas, e o pior, muitas delas eram aquelas que a comunidade mais frequentava, né, enfim, ia lá para se divertir, o aterramento, né, dos sambaquis. Na construção dos parques eólicos, 41 mil peças foram encontradas. Como a comunidade ainda não tinha um museu, né, que só foi possível ser construído, e quando a gente foi na festa, eles ainda estavam num processo de luta também, né, muito, muito grande, para o fortalecimento, né, do museu. Então, a maior parte foi para o Museu Câmara Casco de Natal e uma menor parte para o Instituto Tembetá, né, em Fortaleza. Mas aí, em 2019, com a criação do museu, essas peças, boa parte, né, voltou para a comunidade. Então, essa festa que ela cria, e aí a comunidade começa a ser solapada, né, por inúmeras decisões que a comunidade ela só é avisada, né, e que destroem, né, uma série de práticas culturais, né, uma série de experiências que estão relacionadas a como essa comunidade sobrevive nesse território, né, e aí não só a criação da associação é um caminho para resistir a essa destruição, ao ponto, né, de na construção dos parques eólicos, eles fecharem a única ponte que dá acesso à comunidade como forma de pressionar a comunidade a não resistir mais. E as mulheres da comunidade, elas foram para frente dos caminhões para que eles não passassem. Então, isso está nas entrevistas e tem fotografias disso, mas a gente não trouxe porque o objetivo era a festa do mangue nesse capítulo, mas é emocionante ouvir, né, os relatos e de como, né, essas pessoas, elas precisam buscar, né, forças e parcerias e enfim, para sobreviverem a esses ataques, né. Então, essa festa ela é criada em 2014, ela passa de 30 a 500 pessoas participando dela. A sua última versão foi em 2019, que foi a que a gente participou, porque aí em 2020 já viu a pandemia famigerada. Ela é resultado de uma das articulações da associação como forma de resistência e de luta, né? Por quê? Porque perceberam que sozinhos e sozinhas não iriam mais dar conta de enfrentar os ataques, né, né, do empreendedorismo, né? E aí, com todas as críticas que a gente pode fazer essa palavra, né, também. Então, essa festa, ela não é só um momento que a comunidade, tudo é decidido em comunidade, várias pessoas da comunidade participam de várias formas da festa, seja vendendo lanche, seja vendendo os artesanatos, seja participando das oficinas, que eu vou falar um pouco mais à frente, né, seja participando da disputa, né, da caça do caranguejo, que inclusive em 2019 teve uma modificação, porque as crianças, né, solicitaram uma modificação, olha que coisa maravilhosa, né, as crianças da comunidade, porque o Festival do Caranguejo, a caça do caranguejo, os adultos, né, eles saem no mangue, a gente vai olhar a saída do mangue, a gente pode ir mais para perto para ver eles catando lá os caranguejos, e eles têm um tempo para voltar. Isso é avisado com fogos de artifício. E aí, quando eles voltam, vai se contar. E quem conseguiu, né, catar mais caranguejo, primeiro, segundo, terceiro lugar, ganha um prêmio em dinheiro. Esses caranguejos, eles são colocados, né, numa caixa d'água enorme, e depois esses caranguejos, no dia seguinte, eles serão comidos pela comunidade, degustados pela comunidade, numa grande caranguejada, né, pela comunidade e pelas pessoas que foram visitar a festa do mangue.
tudo que é coletado durante as oficinas, seja da comida no mato, que eu vou falar mais à frente, seja do sururu, seja do marisco. Eu comi ostra, né, em natura, sendo retirada lá na beira do mangue, assim, a coisa mais maravilhosa do mundo. Tudo que é coletado é comido pelas pessoas que estão na festa e pelas pessoas da comunidade. Nada é destruído, né? Então, a festa continua a ser divulgada e cresceu muito, porque uma das parcerias, né, da festa vai ser, né, com uma rede, né, que vai incentivar, né, a rede Tucum, né, que é uma rede cearense de turismo comunitário. Então, alguém poderia perguntar, professora, é uma rede que existe desde 2008, então ela é responsável por fazer essa ponte com o turismo. Oi, Camille! Já está perto, né, Rose? Já está perto? Já encerrou, mas você pode terminar a sua apresentação. Tá bom, não, então vou só finalizando que eu quero mostrar umas fotos. Então, as pessoas de fora, elas são acolhidas, né, nas casas. Na última versão, como teve muita gente, até a associação, né, virou também um espaço para acolhimento, se paga uma inscrição muito simbólica, né, eu paguei R$15 na minha inscrição, e as pessoas têm acesso a café, almoço, janta, e tudo que é coletado, né, do mangue é consumido também, né, e aí isso só é possível porque as pessoas da comunidade, inclusive elas, né, não é, o bebê dela é lindo, é uma fofa, as pessoas da comunidade, né, passaram a fortalecer esses laços de pertencimento e passaram a ter uma relação com esse patrimônio, né, com essas experiências, sejam experiências no campo da culinária, no campo do artesanato, no campo das suas formas chamadas de tradicionais de sobrevivência, porque isso é apresentado para esse público, mas também é apresentado para a própria comunidade, né? Então, dando continuidade aqui, né? Então, a comunidade, né, como parte e aí eu já falei sobre isso, então, conhecida pela cachaça, pela rapadura, pelo sal, pelo leite, pela carnaúba, né, vai se deparar com essa invasão do seu território, né, dos empreendimentos aí econômicos incompatíveis com suas práticas tradicionais e responsáveis pela desorganização das suas práticas culturais. Porque aí a gente também sabe que algumas pessoas da comunidade, né, elas também abraçaram esses empreendimentos, né, elas também apoiaram esses empreendimentos para o bem da comunidade, entendo eu. Elas não são maioria, elas são minoria, né, e enfim, né, esses empreendimentos, eles bagunçam, digamos assim, eles desorganizam, né, a relação que essas pessoas têm com esses territórios e com a sua própria cultura, né. E aí, aqui, para ir finalizando, alguns aqui, eu vou deixar grande assim, para priorizar as fotos, tá certo? Aqui a gente tem, os artesanatos feitos, né, a partir da palha, da carnaúba. Aqui nós temos alguns feitos, né, da madeira, da casca de coco, eles fazem muita coisa com coco, várias casas são construídas, né, toda a partir do tronco da carnaúba e da palha da carnaúba, né. Aqui são algumas areias coloridas que tem nas praias próximas de lá também. Aqui é uma palestra, né, que o historiador, aqui é historiador, João do Cumbi, né, tem na noite do sábado, são 3 dias a festa, sexta, sábado e domingo. Na noite do sábado, geralmente, João do Cumbi faz essa palestra, mostrando alguns documentos e falando um pouco sobre a história da comunidade, do próprio trabalho dele, né, de conclusão de curso, que é sobre a sua comunidade. E aí, aqui a gente tem várias pessoas, né, inclusive eu estou nessa foto também, na palestra, né, ouvindo. Aqui a gente vai ter, né, um ponto do Rio, onde é feita a concentração para iniciar as oficinas, que são oficinas de coleta de marisco, de coletas de sururu, de pesca de peixe, né, da questão da caça do caranguejo. As pessoas, elas escolhem para quais oficinas elas vão participar, se encontram no rio, e as oficinas são feitas às margens do rio ou dentro do rio, né. Aqui é o momento de socialização nas dunas, né, que é o momento que eles chamam de saudação ou de abraço ao sol. Olha aqui ao final, né, a foto é desfocada mesmo de propósito, tá? Aqui a gente tem, infelizmente, as torres, né, eólicas.
Aqui é uma das trilhas que é feita, né, na comunidade, então as pessoas, isso aqui tudo pertence à comunidade. Nesse trecho aqui, né, a gente vai ter desse lado mais para cá os viveiros de camarão, a gente vai ter aqui uma tirolesa, aqui embaixo é um restaurante onde as pessoas vão e consomem, enfim, e vai conhecendo a comunidade, né, tanto vendo a comunidade de cima, como também vendo a comunidade por terra, né, como a gente chama. Então, indo já finalizando, né, a partir do momento que cultura e consumo são tratados conjuntamente, o consumo deixa de ser um simples produzir, comprar e usar objetos, para se tornar um sistema simbólico através do qual a cultura manifesta seus princípios, categorias, ideais, valores, identidades e projetos. Nesse sentido, né, uma das grandes questões, né, para dialogar com a especialização que vocês escolheram fazer, né, esse texto, eu o escolhi, né, no sentido de pensar, primeiro, no alargamento desse conceito e da percepção do que a gente tem enquanto patrimônio, e repensar, inclusive, como várias comunidades precisam dialogar com essas definições institucionalizadas, porém, se não se convocar a sua relação cotidiana, a sua relação de sobrevivência, a sua relação de significação com aquele espaço, com aqueles bens culturais, sejam eles materiais ou imateriais, né, nós não temos como pensar numa educação patrimonial. Porque aquilo que a Associação do Cumbi tem feito, e aquilo que vários moradores têm feito, no sentido de salvaguarda, não é só da sua comunidade, não é só do direito de coletar, não é só do direito de caçar caranguejo, não é só do direito de sobreviver com menos poluição, de sobreviver das práticas que aprenderam com os seus ancestrais e com as suas ancestrais. É o direito à própria vida, né? Se para essas pessoas a comunidade não significa nada, a não ser um espaço que elas ocupam por curtíssimo tempo, né? A não ser um espaço que elas ocupam em detrimento de ter ou não ali, né, produtos para a sua sobrevivência, por que eu vou defender se eu sei que mais na frente tem outras praias que eu posso morar lá? Se eu sei que tem outras comunidades ou outras cidades, enfim, porque é bem pertinho de Aracati, né, inclusive, se eu posso sobreviver e viver lá. Então, essa experiência é uma experiência não só de necessidade de diálogo com as definições e instituições, né, que definem o que é o patrimônio, seja ele material ou imaterial, mas também é uma experiência em que o patrimônio imaterial dessa comunidade, mas também o seu território, né, acabam sendo tomados para a comunidade como sendo um espaço de bem viver, um espaço de sobrevivência, um espaço de existência, né? E, nesse sentido, pensar como nós, historiadores e historiadoras, podemos contribuir, né, para que esse saber, que ainda é tão elitizado e que ainda é tão distante das comunidades rurais, dos povos campesinos, dos povos quilombolas, dos povos indígenas, ele seja utilizado, ou ele seja remanejado, não só, né, para que a gente continue falando das elites ou de pessoas que são abastardas ou que são privilegiadas, mas que a gente ajude a constituir uma sociedade diferente, uma sociedade melhor e uma sociedade que não continue destruindo o planeta em que a gente vive de forma tão avassaladora. Então, muito obrigada. Eu passei um pouquinho do tempo, eu sei disso, mas é muita coisa para falar e eu me emociono muito falando do Cumbi, porque foi uma experiência incrível. Espero ter contribuído de alguma forma. Obrigada, Chiara. Pesquisa linda, parabéns para você e para o estudante, seu estudante, seu aluno, e para a Gessiane também.